Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a última lição da série Missões Mundiais. O texto bíblico de hoje encontra-se em Lucas 24, de 45 a 47. E assim está exposto. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e em seu nome se propagasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus estava explicando aos discípulos o que estava acontecendo e o que deveria ser feito após isto. A Páscoa, uma das 3 grandes festividades anuais dos judeus, é celebrada a partir do 14º dia do mês de Abib. Nos tempos bíblicos prolongava-se por 7 dias. Foi ao cair da tarde do dia 14 de Abib que os judeus comemoraram a sua última refeição no cativeiro egípcio, obedecendo a um rigoroso ritual. Naquela noite começou a grande epopeia do êxodo em direção à terra prometida. No dia 10 de Abib, entre março e abril do nosso calendário, cada família deveria separar um cordeiro sem mancha para ser sacrificado na ceia pascal. No dia 14, à tardinha, o cordeiro deveria ser morto. O sangue do cordeiro, embebido em uma esponja, deveria ser usado para tingir o batente da porta de cada casa, para que o anjo distribuidor da meia-noite, a última das 10 pragas, passasse por cima das casas dos judeus. Da expressão judaica passar por cima vem a palavra Páscoa. Como nós sabemos, o anjo passou por todo o Egito, ferindo de morte todos os primogênitos, menos os das famílias dos judeus, devido ao aviso do sangue no batente. A carne do cordeiro deveria ser assada com ervas amargas, e isto a fim de marcar de forma indelével na alma dos judeus a amargura dos quase 4 séculos de opressão egípcia. A família pronta para partir deveria comer o cordeiro com pães asmos, ou seja, pães sem fermento, na noite de 14 para 15 de Abib. Tudo que sobrasse deveria ser queimado. Nada poderia ser levado para a viagem. Meus irmãos, ali a provisão durante a viagem o Senhor providenciava. Nada faltaria para aquele povo do Senhor. Nós hoje somos o povo do Senhor. E muitas das vezes ficamos guardando iguarias para o amanhã. Os nossos desejos, as coisas gostosas, as coisas que queremos viver, como se isso aqui já fosse o céu. Não, meus irmãos, nada disso aqui se compara com tudo de bom que acontecer nesse mundo, nem a metade disso se compara às coisas do porvir. O primeiro ponto: Páscoa, comemoração da liberdade. Essa celebração marca o início de Israel como nação. Uma nação é um povo que tem um território, sua cultura, suas leis e um governo. Israel era um povo que tinha língua, sua cultura, estava partindo para ocupar um território que lhe pertencia por direito divino. Receberia as suas leis constitutivas
como nação em pleno deserto. E o seu governo monárquico somente seria estabelecido séculos depois. Até que tal acontecesse, vigorou o governo teocrático, onde os sacerdotes exerciam poderosa influência. Meus irmãos, aqui fala de quando o povo de Israel, a nação de Israel, recebeu as suas leis. Foi justamente depois de uma murmuração, depois de atravessar o Mar Vermelho. 3 dias depois começaram a reclamar de água. E a provisão Deus já havia prometido. E vinha cumprindo. Atravessaram o Jordão, reclamaram de água. E viram uma fonte de água. Só que as águas eram amargas. Ali eles perderam tempo, ou seja, tempo precioso para eles chegarem à terra prometida. Mas ali Deus usou aquele momento para mostrar para eles as leis que os constituía como nação. E dali foi um pouco difícil, porque perderam tempo. Porque, meus irmãos, de Mara até as próximas fontes, equivaleria a aproximadamente 14, 15 quilômetros, ou seja, com aquele povo todo andando, até o último chegar lá, gastaria-se umas 4 horas de viagem. E reclamaram tanto, mas foi bom, porque ali eles aprenderam o que é ser uma nação. Deus deu as leis para eles. De vez em quando Deus dá uma trava na igreja também, por causa de reclamação e querer viver as coisas daqui da terra, para lhe dar uma injeção de cristianismo. Essa celebração da comemoração da liberdade marca o início dessa nação, como eu disse. Já ali ela passaria a ter tudo isso que eu falei, que é um terreno, a sua cultura, as suas leis e seu governo. A Páscoa foi celebrada no deserto, em plena peregrinação, no 2º ano da marcha para a Palestina. Isso está narrado em Números. A Páscoa foi celebrada no deserto em plena peregrinação. No 2º ano da marcha para a Palestina, em Números 9, de 1 a 5. A referência seguinte é 38 anos depois, na Palestina, Josué 5, 10 a 12. Salomão consolidou a Páscoa como uma das festas a serem celebradas no Templo de Jerusalém, segundo Crônicas 8:13, o que passou a ser feito anualmente, coincidindo com o início da colheita, quando o povo oferecia as primícias. Em períodos de apostasia, a Páscoa deixava de ser celebrada, mas nos reavivamentos voltava com todo o significado, como vemos em 2 Crônicas 35. Na volta do cativeiro, como início de reavivamento, a Páscoa voltou a ser festejada. Esdras 6:19, conforme profecia de Ezequiel 45:31. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus afluíram de todas as partes do mundo a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Jesus, como judeu, costumava celebrar a Páscoa com os seus discípulos. João 11:55. Chegou o momento certo de Jesus subir ao Calvário e abrir um vivo e novo caminho pela sua carne. Hebreus 10:20. Enquanto comiam o sacrifício da Páscoa, Jesus deu as últimas instruções aos discípulos antes do Êxodo e instituiu a ceia do Senhor, como memorial de sua morte na cruz. Após a celebração, dirigiu-se ao Getsemane, onde, após a profunda agonia, foi preso e levado para ser julgado, condenado e morto como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, não é coincidência, era providência de Deus que aquilo acontecesse na época da Páscoa. Por quê? A Páscoa é libertação. Jesus é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo, ou seja, que liberta a todos. Tudo isso que estamos falando é para lembrar todo o preparo que Deus promoveu para que nós nunca venhamos a esquecer o seu agir para a restauração da humanidade. Eu, você e todos os demais. Nós vamos agora para um segundo ponto. Jesus, libertador da humanidade. Não foi apenas de alguns. Os cristãos deixaram de celebrar a Páscoa porque o seu significado profético se cumpriu em Jesus. O apóstolo Paulo diz de forma enfática: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. 1 Coríntios 5, 7. Jesus formou uma nova nação para ser o seu povo peculiar, para obedecer às suas palavras e para habitar a pátria celestial. Vou repetir, este povo de Jesus é para habitar a pátria celestial, não esta daqui. Foi durante a celebração da Páscoa dos judeus que o Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz para a remissão dos pecados. Deus, o Pai, e Jesus Cristo, seu Filho, não eram duas personalidades em antagonismo. Na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra de reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Do alto do Calvário flui a fonte de graça da reconciliação. Deus quer reconciliar o mundo consigo mesmo, porque Deus ama o mundo. Se Deus, na sua santa ira contra o pecado, punisse toda a humanidade com a morte eterna, estaria apenas cumprindo a plena justiça da sua perfeição moral. Não haveria um tribunal superior a Deus ao qual o homem pudesse recorrer da sentença. Deus é o supremo juiz, mas soube ser justo. Deus é misericórdia. Deus é amor. Por isso, ele abriu o caminho para a reconciliação do mundo consigo mesmo através do sacrifício do seu Filho unigênito na cruz. Com isso, ele nos justificou e nos delegou a cada um de nós a missão de levarmos a sua palavra a todas as nações, povos e línguas. Deus quer que o homem se reconcilie com o seu próprio destino, o destino da felicidade eterna que Deus lhe traçou e do qual o homem se desviou devido ao seu pecado. Deus quer que o homem se reconcilie com a sua própria humanidade, com a sua vida, com sua natureza de luz e perfeição anterior à queda. Deus quer reconciliar o homem com a criação, da qual o homem deveria usufruir para a sua felicidade, mas que se tornou hostil. O pecado do homem amaldiçoou a terra. Com espinhos, pragas, impregnou o ar de poluição e contaminou as águas com a morte. A demora de reconciliação do homem com Deus acabará por provocar o caos ecológico que tornará o mundo inabitável, que transformará o paraíso em inferno. Quanto tempo será que ainda resta à igreja para proclamar a reconciliação? Na cruz, em um gesto de extremo significado, Jesus abriu os braços na linha horizontal, como se quisesse, e ele quer, abraçar o mundo inteiro com o seu abraço de perdão e reconciliação. Cabe à igreja, a cada igreja, estender os braços do Cristo crucificado até abraçar o mundo inteiro com a palavra de reconciliação.
Isso é missões. Missões é isso. Reconciliar o mundo com Deus pela proclamação do Evangelho de Cristo. E o terceiro ponto vai nos esclarecer mais ainda a nossa responsabilidade, que nós usemos o nosso tempo para cumprir a nossa missão. A morte e ressurreição de Jesus nos inspira a fazer missões. Morto na cruz no 15º dia de Habib, em plena celebração pascal, Jesus foi sepultado à vista de testemunhas idôneas e ao terceiro dia ressuscitou. O poder da ressurreição foi o poder que uniu a igreja na obra missionária do primeiro século, sob o impulso do Espírito Santo. Os gregos de Atenas, dados a especulações filosóficas, ficaram escandalizados e receberam com escárnio a pregação de Paulo sobre a ressurreição de Jesus. Houvesse atravessado a crosta do orgulho dos atenienses, a mensagem da ressurreição de Cristo teria sido recebida como a resposta final para as mais inquietantes e universais perguntas do espírito humano. Qual a origem da vida? De onde vem a alma, a consciência do ser? Quem é o homem em face da imensidão cósmica? Qual é o seu destino na eternidade? Somente quem detém o poder da vida pode ressuscitar. A ressurreição de Cristo mostra que ele é a origem da vida, da alma, e que somente nele o ser humano encontra seu significado eterno. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1,4. O ressuscitado tem o poder para dar ao homem a vida eterna. A ressurreição de Jesus abre e transpõe para o homem a porta do infinito e mostra que verdadeiramente Jesus é Deus conosco. Os judeus se escandalizaram com a pregação de Jesus porque ele anunciava a salvação para todos os povos da terra e porque destruía os paradigmas que eles mesmos haviam criados como sucedâneos da lei. Houvessem os judeus aceitado Jesus como o Messias prometido, teriam encontrado nele o pleno conhecimento do seu próprio Deus e a realização ulterior como povo de aliança de Javé. Ressuscitado, Jesus incumbe a sua igreja para pregar o arrependimento para a remissão de pecados, começando por Jerusalém e indo por todo o mundo até alcançar todas as nações. O fervor, a urgência, a fidelidade com que a igreja há de levar essa mensagem de Cristo a todas as nações dependerão diretamente da sua consciência de que Jesus ressuscitou. Se a igreja não se envolve decidida prioritariamente em missões, é porque o seu Cristo ainda está morto, não ressuscitou. E ela morta porque o Cristo dela já morreu. Conta Billy Graham que, em plena força da propaganda marxista durante o regime comunista, um líder russo foi a uma aldeia, reuniu toda a população na praça e fez longa propaganda contra as religiões e a favor do ateísmo. A população ouvia em silêncio. Terminada a preleção, percebendo que havia um pastor no meio da multidão, chamou e disse: "O camarada tem 5 minutos para contestar o que eu disse." O servo de Deus se aproximou e disse: "Não necessito de 5 minutos, bastam 5 segundos." E voltando-se para a multidão, levantou os braços e exclamou, como é costume aos cristãos eslavos, ao se saudarem uns aos outros na Páscoa: "Jesus ressuscitou!
ao que toda a multidão rompeu o silêncio e bradou em uníssono: verdadeiramente Jesus ressuscitou. Aleluia! Diga comigo, meu irmão, se é que você é um cristão. O comunismo desmoronou, o muro de Berlim foi derrubado, as fronteiras das nações anticomunistas abriram-se para a pregação do Evangelho. Verdadeiramente Cristo ressuscitou. Verdadeiramente Cristo, o Cristo vivo, ressuscitado, é o poder da nossa mensagem. Um médico ateu disse certa vez: se eu acreditasse que Jesus ressuscitou, eu não faria outra coisa que não fosse dizer ao mundo inteiro: Jesus ressuscitou. Isso é o pensamento e a atitude de um ateu. Como nós estamos precisando de atitudes como esta, porque nós temos o Cristo ressurreto. Você crê realmente que Cristo vive? Que ele ressuscitou? Você crê realmente que graças à ressurreição de Jesus, você também ressuscitará para a vida eterna? Não diga apenas sim, eu creio. Prove a sua fé no Cristo ressuscitado e na certeza da vida eterna, proclamando às nações com sua vida, suas orações e ofertas que verdadeiramente Jesus ressuscitou. Esta é a mensagem que a igreja tem que levar à frente até a volta do Senhor Jesus Cristo. Agora, para pensar e agir, meus irmãos, nós temos algumas frases, perguntas para nós pensarmos. Que eventos bíblicos mostram a Páscoa como comemoração da liberdade do povo de Israel? Eu e você devemos responder. Segundo, por que os cristãos deixaram de celebrar a Páscoa nos moldes do Antigo Testamento? Terceiro, fale sobre como Deus preparou o caminho para a reconciliação do mundo consigo mesmo e a relação que isso tem com missões. Quarto, que evento singular uniu a igreja primitiva na realização da obra missionária? E por último, comente e pode colocar no nosso grupo: se a igreja não se envolve decidida e prioritariamente em missões, é porque o seu Cristo ainda está morto, não ressuscitou. Faça seu comentário sobre isso aí. Irmãos, estas 13 lições sobre o tema Missões Mundiais me ajudaram a compreender mais sobre minha responsabilidade como igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando de eu, Gandhi. Jesus Cristo ressuscitado, mesmo que durante toda a minha vida vivi missões, quer local, quer estadual, no Brasil e no mundo, e busco cada dia mais fazer minha parte no lugar onde moro, no trabalho, e busco sempre mais informações sobre o desenvolvimento de missões pelo mundo. Cada dia mais entendo que missões não é pregação do evangelho lá longe. Missões é mais do que achar ser um trabalho bonito que os outros fazem. Também não é simplesmente levantar oferta e orar. É muito mais que isso. É fazer a minha parte. Missões, se não for um estilo de vida, não é missão que Jesus nos confiou. Não é a missão que Jesus nos confiou. Vários hinos do cantor cristão, meus irmãos, que cantamos, e do Inário para o Culto Cristão, falam da grandeza de missões. Eu vou citar apenas os títulos de alguns. Eis os milhões, disse Jesus, ide por todo o mundo, e pregai o eterno dom. Fala e não te cales, ou as pedras clamarão. Seguro estou, não tenho temor do mal. Quem irá aos campos trabalhar? Pudesse contar toda a glória. Nossa gente quer viver em segurança.
Sim, conquistar o mundo para Cristo. Levanta a tua voz e anuncia. Ouve a voz divina, clama. As boas novas anunciai, só Jesus Cristo salva. Eu aceito o desafio. Dá-me tua visão, Senhor. Sabeis falar de tudo, às vezes menos de missões, né? O que estou fazendo se sou cristão? São hinos que falam desta mensagem que devemos levar ao mundo inteiro, que Jesus ressuscitou, está vivo, e quem quiser viver com ele a vida eterna, aceite o seu sacrifício, porque ele já nos aceita como somos. Precisamos apenas nos dirigir e nos entregar à sua vontade. Meus irmãos, que estas 3 lições sirvam de lições para nós como igreja nos despertarmos para a nossa missão de evangelizarmos o mundo até a volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos encoraje a fazer esta missão, esta obra que é dele, mas participarmos com ele desta missão. Amém. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, as trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação.